Boa noite. Olá. A gente devia fazer sei lá, um concurso para ver quem primeiro entra aí, né? Primeiro que apareceu aí, ó, Márcio. Eu só sei que é Márcio por conta como é da fotozinha lá, porque meio para enxergar isso. Gente, olá, boa noite. Boa noite. Aí está pedindo para participar. Haroldo. Cadê Haroldo? Bem-vindo. Hoje a live. Olá! Eu estava dizendo que hoje a live é uma entrevista com meu amigo e irmão Haroldo. Boa noite, João. Boa noite, amigos que nos ouvem. Olha aí. Estou sendo visto e ouvido com clareza. Visto e ouvido. Por mim aqui tá totalmente. Deixa eu ajeitar mais aqui um pouquinho. Não sei para as pessoas. Então, as pessoas, apesar de eu não conseguir ler, mas Haroldo lê para mim. Haroldo é bom nisso. Haroldo é prático. Faço o que posso. As pessoas Estou colaboram. localizando aqui pelo computador também. Vamos fazer uma oração para iniciarmos, ok? Tá tendo um retorno. Não sei se tá. Eu estou escutando a minha própria voz. É o quê? Eu vou ter que botar um fone? Não tem nem perigo de eu colocar um fone. O menor perigo. Vai ficar no retorno mesmo. Não vou colocar, eu não coloco. Não, eles não querem que eu coloque ponto. Não dá para colocar. Tem que fazer outras ingresias para poder ver ponto. Gente, mas todo mundo aí perdoa, né? Vamos fazer uma oração. O mestre aqui tem que falar sobre os céus, os astros, tá? Vamos lá. Pai de infinita bondade, estamos aqui para receber esses ensinamentos na paz, na luz, colaborando na perspectiva de crescimento do espírito, sabendo nós a trajetória, temos a galgar e valorizando tudo que temos galgado nessa trajetória que nos leva a realizar a grande obra, graças a Deus. E a paz e a das estrelas, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Estamos aqui, Quinta de Luz, entrevistando, convivendo, trazendo para a nossa intimidade, mais do que já existe, o nosso grande amigo, irmão, colaborador, Haroldo Barros. Haroldo é um amigo de longas datas, uns 10 anos, né, Haroldo? 10 anos. 10. João, pela minha conta dá uns 28, mais ou menos. É, né? Então, a gente não vamos falar em conta. É melhor. Longas datas Isso. astrológicas, eras. Haroldo, astrólogo, mitólogo, muita coisa que teólogo também, menos psicólogo, mas funciona quase como muito melhor do que muitos. E é um irmão que eu não tive no sentido da proximidade do espírito, no sentido de a gente bater o olho naquela pessoa e ver que tivemos encontros vários, outras eras,
É assim que nós nessa conta aí que Haroldo fez, conta dele, a gente vem convivendo. Então, bem-vindo, meu querido. E o microfone aí é para essas considerações iniciais, antes de uma primeira pergunta. Eu estou doido para perguntar ao senhor faz tempo, tá? Fique à vontade. Meu caro João e amigos que nos ouvem, boa noite. Eu estou me sentindo muito feliz e muito honrado com o convite para esse nosso bate-papo. Eu tenho acompanhado sempre que posso as lives aqui da Quinta de Luz. Às vezes eu pego metade do começo, pego metade do fim, quando o menino deixa, enfim. Eu tenho 2 crianças que eu tenho que botar para dormir. Hoje eu nem consegui botar para dormir, a babá está cuidando deles ali. E sempre fico muito, digamos, preenchido com o que encontro aqui nessas lives da Quinta de Luz. E ter sido convidado para participar delas realmente é uma espécie de êxtase, de muita felicidade, de muita honra, na verdade, porque eu sei da seriedade do trabalho da Quinta de Luz, do seu trabalho, João, que eu acompanho há algum tempo, né? Vamos deixar esses números de lado. Deixa lá. De maneira que eu estou muito feliz e agradecido e estou à sua disposição para tentar responder as suas perguntas, que eu já estou até assustado a essa altura do campeonato. Não. Pergunta. É, coisa atual, não é? Haroldo é para as pessoas que não conhecem, porque eu acho que não tem ninguém conhece Haroldo, mas Haroldo é o artista que eu já vi na minha vida. Então, estamos em casa. É de um lado. Então vamos lá, vamos conversar. Eu vou precisar de um relógio aqui para eu ver aqui a hora. Tem gente que está tão concentrada ali. Eu pedi um relógio. Ótimo. Vamos lá, primeira pergunta. Vamos lá. Veja bem, eu vou fazer uma consideração alquímica. Uma vez que o que está em é como que está, e o que está dentro é como que está fora. Como os astros estão... Astros, entenda, estou colocando astros de maneira técnica, tá? Como os astros estão desenhando esse panorama atual, ou vem desenhando esse panorama atual nos últimos anos. Então, essa é a pergunta. Aí tem a mesma pergunta traduzida para os dias atuais da pior maneira. E vale a pena eu pergunto. É a mesma pergunta feita de outro jeito, curto e grosso. Vamos lá. Se a Terra é plana, o céu também é? Doutor Haroldo. É por isso que eu gosto de João, gente, porque ele gosta de fazer assim umas perguntas. Agora eu entendo e eu vejo que eu tinha razão de estar com medo, porque a pergunta, se é que isso é uma pergunta, isso mais parece um míssil, mas vamos lá, tentar responder, tentar descascar o abacaxi. João, eu vou começar a responder pela segunda pergunta, embora seja a mesma segundo você. Veja, existe uma frase muito conhecida, atribuída a Sócrates. Teoricamente, essa frase teria sido colocada lá no frontispício, na parede de entrada do oráculo de Delfos. A frase é a seguinte: conhece-te a ti mesmo. E a gente já ouviu essa frase, ela é muito citada, ela é muito usada, muito escrita, enfim. Muita gente usa essa frase porque é uma boa frase. Só que essa frase não está completa. A frase completa é: conhece-te a ti mesmo, homem, e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, é uma forma de dizer que o macrocosmos, que é o universo,
E o microcosmos, que é o homem, nada mais são do que reflexo e refletor um do outro. Então, se o universo e o homem são reflexo e refletor um do outro, significa dizer que o que acontece lá em cima acontece cá embaixo. Você acabou de citar isso aí. Ou seja, o cosmos, ao contrário, a alma humana nada mais é do que o cosmos condensado todinho. Então, cada um de nós carrega em si todo o cosmos condensado dentro daquilo que a gente chama de alma. Ora, se isso é verdade, então o céu será plano se a Terra for plana e vice-versa. O céu será esférico se a Terra for esférica e vice-versa. O fato é que não importa se a Terra é plana, ou redonda, ou geóide, ou sei lá como queira chamar. O que importa é que há uma correspondência. E cada um de nós traz em si todo esse cosmos condensado, seja lá qual for a forma dele. Agora, vamos falar um pouco desse momento realmente particularmente complexo que a humanidade está vivendo. Nós partimos de um pressuposto em astrologia, de que o evento em astrologia é impactante na medida direta em que é raro. Quanto mais raro for o evento celeste, mais impacto ele causa nos movimentos, nos fenômenos terrestres. Ora, nós temos vivido, nós começamos a viver uma fase, isso começa nos primeiros dias de 2020, que é uma conjunção tripla entre Júpiter, Plutão e Saturno. Isso aconteceu aí entre os 22 e 26 graus de Capricórnio. Mas outras vezes, veja que esse é um evento raro, um evento muito raro. Um evento tão raro que... Essa conjunção Sim, aí, isso, é isso? isso. Ou seja, os três se encontraram ao mesmo tempo. Quais são, Haroldo? Diz aí. Júpiter, Saturno e Plutão. Júpiter, Saturno, Plutão em conjunção entre si. Exatamente. Olha, eu estou recebendo aqui informação de que meu áudio está abrindo e fechando. Eu vou tirar o fone de ouvido. Tá? Pode ser que seja isso. E aí, alguém está me ouvindo melhor ou pior? E aí? O meu continua no equio, né? Como diz a história. O meu. Eu tô me ouvindo cortando um pouco, mas não está atrapalhando. Certo. Mas aí, alguém me dá algum feedback sobre isso? A Fabiana me Tá deu melhor. feedback aqui. Tá melhor, porque tava realmente abafando, abrindo e fechando, né? Como, enfim. Ou seja, estava abafado e estava normal, aí abafava, mas agora está nivelado. Melhor. Parece que melhorou, né? Parece que a Bruna está dizendo que era a posição do meu microfone, então deve estar melhor, né? Melissa, tá melhor. Coisa? Melhorou muito. Então, vamos lá. Muito bem. O Tarcísio está dizendo que melhorou, vamos em frente então. Como eu estava dizendo, o que é que eu estava dizendo? Sim, então Júpiter, Saturno e Plutão resolvem esses três rapazes se encontrar aí pelo 22º até o 26º grau de Capricórnio. Está lá os três. Não é que eles ficassem os três ao mesmo tempo no mesmo ponto, mas os três se encontram um com o outro ali dentro de um período de mais ou menos 11 meses. Veja, esse evento é raro, inclusive porque desde o início da era cristã, ele só aconteceu 5 vezes. E em todas as 5 vezes em que isso aconteceu, houve um grande e significativo movimento de mudança na face geopolítica. Que interessante, né, isso? Veja, veja a relação, né? Cima e embaixo, não é? Exatamente. Isso não é à toa. Interessante. Não é à toa. E veja, o ano de 2020 já era um momento, já era um período em que nós estávamos, nós que eu digo os astrólogos, de olho há muito tempo. Inclusive a palavra pandemia já havia sido citada desde a década de 90 por André Barbeau, grande astrólogo francês que faleceu há 2 anos atrás, lamentavelmente 3 anos atrás. Então, nós já imaginávamos que esse período seria um período particularmente complexo. E, inclusive,
nós temos um fato significativo. É que existe um índice chamado índice de Gauchon-Barbot, que faz uma média, digamos, ponderada entre as órbitas planetárias dos planetas lentos, de Júpiter em diante. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, esse índice indica os pontos de maior tensão ao longo de um determinado período. Então, por exemplo, os dois momentos de maior tensão durante o século XX, segundo o índice de Gauchon-Barbot. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Nesses dois períodos, o índice estava lá na estratosfera. Segundo esse índice, João e amigos que nos ouvem, nós estamos vivendo o momento mais tenso de todo o século XXI. Olha só. E esse momento tenso a que eu me refiro, ele, digamos assim, pega 2020, 2021, 2022. Então, a crise ainda não passou. Exatamente. Isso do ponto de vista dessa curvatura, né? Vamos chamar a curvatura da onda, não é? Isso é um termo que eu tô dando, tá? Não, perdi o teu áudio agora, totalmente. Não ouvi nada do que você falou. Eu estou falando que você falou que ainda estamos vivendo isso daí, não é? Eu interpretei como se fosse uma onda. Tá me ouvindo ou não? Eu não estou conseguindo, João. Será que sou só eu? Hein? Ou mais alguém tá tendo dificuldade de ouvir o João? Me digam, por favor. O meu aqui está ouvindo super bem. De repente eu não estou ouvindo mais. Mais. Não sei se foi porque você recebeu uma ligação, não é? Às vezes acontece, não é? Tem gente que uma ligação chegou, mas eu rejeitei a ligação, exatamente. Que escuta os dois. Tem gente que está dizendo, eu escuto os dois. Você me escuta agora? Eu vou tentar colocar de novo um outro fone de ouvido. Como dizia meu avô, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Só isso. Agora melhora com este fone de ouvido aqui. É só... Alguém diz aí que é só ele que não está me escutando. Todo mundo está escutando os dois. Oi, fala alguma coisa agora. Oi, e aí? Agora eu estou lhe ouvindo maravilhosamente bem. Pronto. Você me ouve? Tem um fone. É porque você combina com fone e eu sem fone. Entendeu? Então é possível. É uma questão astrológica, entendeu? Deve ser. Deve ser ou Plutão ou Saturno, né? Júpiter é provável. Deve ter caído fora, não é? Porque ele não vai se meter nisso. Deve ser ou Saturno ou Plutão, que eu não vou criar nenhum neologismo em cima dele, porque senão vai ficar feio. É possível. Não é? Mas olha, nós Bruna... Ambos os a dois. Bruna está dizendo que tá ouvindo todo mundo, né? O Tarcísio também, Celecina, Jesus... Ótimo, então pronto, vamos continuar. Então, como eu dizia, quando nós fomos tão brutalmente interrompidos, o que é que eu dizia? Sim, eu dizia que a crise, né, esse momento atual, é um momento particularmente tenso, na verdade, o momento mais tenso, outro diabo de ligação, o momento mais tenso de todo o século XXI. Atualmente. Atualmente. 2020, 2021, 2022. Ou seja, a crise ainda não passou, embora o pior já tenha passado. Quer dizer, a gente já aí, veja. A gente viveu um ápice e estamos... significativo dizer isso? E a gente está descendo? Sim. Isso. A tensão está gradualmente diminuindo. Certo. Gradualmente. Sim. Gradualmente. Agora, qual é a boa notícia que nós temos? É que, primeiro, essa crise, e aí, evidentemente, que isso é uma coisa que a gente conhece, toda crise traduz em si uma oportunidade. E claro que a humanidade inteira está recebendo uma grande oportunidade agora. Assim como cada um de nós está recebendo uma grande oportunidade. E o que nós precisamos fazer é olhar para isso como oportunidade. Nós precisamos segurar a onda, digamos assim, manter-nos firmes até final de 2022. Porque 2023 em diante, nós temos um processo ascensional até chegar a um pico de prosperidade, de felicidade, de paz em 2029, 30 e 31. Não, perdão, 2030, 31 e 32.
Então, significa dizer que, vencida esta crise, nós temos grandes oportunidades à nossa frente. Sem dúvida. Grandes oportunidades. Então, esta é a boa notícia que eu tenho para dar a vocês. A pergunta que talvez nós precisemos nos fazer, nós que eu digo coletividade, humanidade, mas também individualidade, é o que é que nós precisamos aprender com isso? Exatamente. Essa é a pergunta que está, assim, é a próxima carta aí do tarô, não é? Que a gente tiraria era exatamente essa. E aí, como é que a gente passaria por isso? Como é que nível de aprendizado é esse? Qual o modus operandi para isso? Não é? O que é preciso ser feito? O que é preciso angariar? O que é preciso parar de fazer? O que é preciso trazer, como diz o apóstolo Paulo? Né? Eu pratico um pecado, e por que eu pratico o pecado que eu não quero e não angario o bem que eu preciso? Não é? Então, qual é a lição, ou quais as lições, segundo o corpo celeste? João, eu vou fazer para você, eu vou tentar responder essa pergunta com uma outra pergunta e uma provocação. Observe, eu tive a honra de fazer, junto com você, na mesma turma, no começo da nossa formação em alquimia com o professor Joel Aleixo. Então, nós temos um pensamento alquímico semelhante. Isso. Pelo menos, digamos, nas origens são semelhantes. Evidentemente que você evoluiu muito mais do que eu nesse particular. Mas você vai lembrar do seguinte, que a doença é uma linguagem da alma. A doença é uma forma por meio da qual a alma nos diz algo. E a gente às vezes não consegue enxergar da maneira mais simples, vai enxergar por meio de uma doença. E dependendo da doença e da localização dela no corpo, a que chakra ela está associada, a que centro energético ela está associada, ela pode ter uma natureza. Uma natureza, uma mensagem, digamos assim. Então vejam só, João e amigos que nos ouvem, vejam só. Esse abençoado vírus, ele tem uma natureza mercurial, digamos assim, ele é aéreo. Ele não é difícil de combater, basta esquentar um pouco as coisas para ele que ele desaparece. Mas a questão é a seguinte, onde é que ele nos afeta? Qual é o órgão ou qual é a região do corpo que é mais afetada por esse abençoado vírus? E a resposta é simples de dar, esta região. Ok? Ou seja, a região do cardíaco. E aí vai a provocação que eu queria lhe fazer. Afecções associadas ao cardíaco estão relacionadas a quê? Podemos resumir em uma palavra: amor. Sim, esse eixo, não é? Que se você trouxer para o campo, para o corpo humeral, o corpo humeral, como já dizia, você vai associar na astrologia o eixo casa 1, casa 7. Casa 1, 7. É Áries, Libra. Esse eixo Áries, Libra. No zodíaco fixo, né? Seria isso? Exatamente. Eixo Áries, Libra, eixo casa 1, casa 7, eixo Marte, Vênus. Ou seja, tudo que tem a ver com a questão do afeto, do amor, em todas as suas formas. Então, vejam só, provavelmente, isso é uma teoria que eu tenho e que eu jogo para você como provocação, jogo para todos que nos ouvem. Olha, que a Nazaré acabou de dizer, falta de amor. Pois é, Nazaré, exatamente. A minha percepção, a minha tendência é entender que a maior parte das pessoas que tiveram graves consequências associadas a esse vírus tem questões afetivas para resolver, de alguma forma. E aí, tentando responder finalmente a sua pergunta, o que eu entendo é o seguinte, é que a humanidade como um todo precisa repensar o lugar que deu e que deve dar ao amor. O amor com A maiúsculo, o amor em todas as suas formas. O amor, exatamente, em todas as suas formas. Porque se a gente for, assim, estou colaborando aí, né, no que eu estou entendendo.
se a gente for no universo macro, a gente vai ter assim chakra cardíaco, então significa tudo o que é verde. E se a gente traz para discussão tudo o que é verde, por ser a cor simbólica ligada, né, simbólica e frequencial do chakra cardíaco, a gente vai logo de cara trazer para a nossa conversa, para a discussão, um elemento ecológico, não é? Ou amor, desamor, equilíbrio e desequilíbrio dentro de um panorama pessoal até o ecológico, não é? Até o ecológico. Faz sentido isso? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Veja, jogando mais farofa no ventilador, né? Digamos assim. Você sabe da existência da Sagrada Ordem Gladius Arcângeles Dei. Inclusive, acabou de entrar um irmão da ordem e me saudou, e eu não respondi. Respondo agora. Patem Stellarum, meu frater. Acabou de entrar mais um, Patem Stellarum. E então, na nossa ordem, nós temos uma proposta, que é viver virtuosamente. Viver virtuosamente. Mas sabe qual é a grande questão da vida com virtude, viver virtuosamente? Nós podemos pensar, inclusive, que podemos associar a cada virtude, perdão, a cada planeta da astrologia uma virtude. Então, Marte, a virtude da diligência, Vênus, a virtude da temperança, e vai por aí fora. E, assim, viver virtuosamente, viver de maneira equilibrada e ponderada, na verdade, nos prepara para o amor. Para a expressão desse amor, de todas as formas. Então, por exemplo, o planeta Marte representa dentro da nossa alma a força da nossa alma, a nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de buscar o que queremos, a nossa força combativa e assim por diante. Mas também representa, enquanto expressão de um princípio, a virtude da diligência. E a cada planeta vai caber, portanto, um conjunto de competências planetárias, de inteligências, eu até gosto de usar a expressão, planetárias, mas também vai caber uma virtude ali. E então, quando nós buscamos viver virtuosamente e conseguimos consagrar a nossa vida a essa virtude, nós estamos, na verdade, no fundo, cada vez mais nos preparando para a expressão do amor, para que o amor divino, através de nós, chegue ao mundo. E, portanto, cada ato nosso seja um ato de adoração. Quer dizer, isso é praticamente uma jornada mítica, não é, Haroldo? Alquímica, não é? A gente poderia dizer que aí é um componente da jornada do herói enquanto mito e trazendo essa questão do mito para cá. O mito, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Veja, quase que eu derrubo tudo aqui. Oi, deu uma travadinha aí tu, né? Deu, mas voltamos. Você entendeu o que eu falei? Eu fiz uma pequena associação. Aí não sei. Aí aperte, Não, cabe a você, não é? Eu entendo certo, o que você falou, que essa questão amorosa, ela faz parte da jornada arquetípica assim do herói, né? Trazendo já a noção do mito, a coisa da jornada sagrada até do herói. sem dúvida, sem dúvida. Veja só, João, tem um sujeito que escreveu um livro fantástico chamado O Herói das Mil Faces. Esse camarada se chama Joseph Campbell. Você conhece esse livro? Eu sei que você conhece bem, nós já conversamos sobre ele. Exato. E o Campbell coloca o seguinte, na verdade é uma proposta que Jung traz, e o Campbell de alguma forma complementa ou comenta, que diz o seguinte: o processo de individuação do ser humano, o processo de evolução humana, o processo da busca do homem por si mesmo, na verdade, representado pela história do herói, pela gesta do herói. E aí você vai ver o seguinte: a história do herói é sempre a mesma história, que é o que o Campbell chama de monomito. É Sim. tudo o mesmo mito.
Na verdade, então você pega, por exemplo, Hércules na Grécia, o maior herói da Grécia, mas você vai pegar Siegfried na tradição nórdica, ou Gilgamesh na tradição do Oriente Médio, da Babilônia por ali. Ou seja, a mesma história. Agora, claro, vai variar a forma externa em função do contexto cultural daquele povo daquela época. Mas é a mesma história. Então, as etapas da história do herói são praticamente as mesmas, são basicamente as mesmas. Primeiro ele tem uma fase de inocência, depois ele ouve um chamado, depois ele recebe uma arma especial, ele só pode pegar essa arma quando for capaz de vencer um desafio. Teseu, por exemplo, ele só podia pegar a arma dele, uma espada mágica que o pai deixou, quando fosse capaz de erguer o rochedo sobre o qual estava aquela arma. E assim sucessivamente. Então os heróis vão passar por essas etapas todas. E tem uma das etapas mais significativas da história do herói, que é o que nós chamamos de catábase, que é o mergulho do herói nos infernos. Né? E essa palavra inferno está colocada aqui não no sentido judaico-cristão do termo, mas no sentido grego, que significa dizer região inferior. Era o reino do Hades, o reino de Plutão, onde ficavam os mortos e etc. Hércules mergulha ali e sai completamente transformado. Todo herói passa por isso, passa por um mergulho, por uma catábase, que pode ser nos infernos gregos, como é o caso de Hércules, que pode ser numa caverna, que pode ser na barriga de um peixe, também existe essa possibilidade, e Hércules também passou Sim. por essa situação. E quando ele sai do outro lado, ele sai transformado. Ele sai melhor, não é? Exatamente. O que a gente Exatamente. pode, então, antever que o conflito é exatamente quando você interrompe esse ciclo, não é? É possível dizer? O conflito ele se instala quando há uma interrupção nessa jornada e na energia inerente a esse herói, a essa pessoa em cumprir com tudo isso que você falou. Perfeito. Exatamente. Eu acho que essa é uma grande percepção. Eu não tinha pensado sobre essa ótica, mas você está corretíssimo. Veja, essa jornada do herói vai se repetir na nossa vida diversas e diversas vezes. E começa desde a mais tenra infância. Quando você tem, por exemplo, a possibilidade de educar uma criança sob essa ótica, toda vez que ele estiver vivendo a jornada do interior, a jornada do herói interior dele lá, a gente fica quieto e deixa a coisa, tenta não interferir. Sim. Porque se você interfere, como você diz, você interrompe aquele fluxo e tirou da criança a oportunidade de ter vivido esse ciclo completo, que certamente iria ajudá-la no futuro a resolver seus problemas, a enfrentar seus desafios, a vencer suas batalhas. Né? Então, toda vez que esse fluxo é interrompido, com certeza a alma vai viver um conflito. Então, isso implica na capacidade desse pai, estou indo no seu exemplo, tá? A capacidade, isso implica a capacidade, né? Ou as capacidades desse pai, dessa mãe, dessa família, em ver isso na criança. Não é? Isso logo de cara. E tem um pressuposto aí, penso eu, que para que você veja isso na criança, você tem que ter uma noção disso em você. Senão, como é que você vai ver ou vai ver a contento? Não é? Mas, enfim, faz sentido isso, Haroldo? Faz todo sentido, João. E, veja, é claro que a gente não consegue ajudar ninguém se não tivesse ajudado primeiro. É claro que você vai ter que ter o conhecimento, digamos, teórico. Né? Então, para mim, para você, a gente resolveu dedicar a nossa vida, as nossas vidas, a essa pesquisa. A compreender os processos de evolução e transformação humana, a compreender a forma por meio da qual esses processos acontecem e a ajudar as pessoas nesses processos. Cada um na sua trincheira, você e eu e outros tantos amigos que estão aqui com a gente agora, travam a mesma batalha. Mas para a maior parte das pessoas que não tem esse olhar, que não tem essa visão, isso pode ser muito difícil, muito complicado. E muitas vezes, querendo ajudar e até achando que está ajudando, nós estamos atrapalhando. Entendo. Então, certamente, eu sou pai de duas moças, duas mulheres que já estão adultas, né?
do meu casamento anterior, Laís e Diana, que estão com 24 e 27 anos, já são adultas, já estão caminhando com os próprios pés. Mas eu tenho 2 meninos do meu casamento atual, o Theo e o Romeu, você inclusive é padrinho deles, que tem 3 e 5 anos. E hoje, para mim, eu olhar para eles e vê-los nesse processo é muito mais fácil do que foi com as meninas 20 anos atrás. Porque eu vi com elas, ver com elas me fez ver em mim, para poder agora eu fazer com eles a mesma coisa, sem cometer os mesmos erros que cometi com elas. Mas isso demanda esforço, isso demanda atenção, isso demanda uma vontade muito grande de acertar e uma dedicação muito grande ao estudo e à observação, né? E veja, no frigir dos ovos, continuamos falando da mesma coisa, João. Amor. Exatamente. Porque, no final das contas, a gente espera conduzir, né? Eu e minha esposa, você conhece, a Fábia é uma psicóloga muito empenhada, muito competente. Então, nós juntos vamos tentando conduzir essas crianças na direção disso, do amor. Desse amor com A maiúsculo. Para que nós possamos deixar um legado de compreensão do universo calcado nesse amor para essas crianças. E esse tem que ser o nosso desafio. Não é à toa que o chakra cardíaco é o relações públicas assim dos chakras, não é? Ele é quem faz a intermediação do que está embaixo e do que está em cima, né? Então ele é realmente por toda essa avaliação muito boa sua, ele tem sido um alvo celeste aí, do ponto de vista da mecanicidade dele, né? Como se os deuses apontassem assim e dissessem, vocês têm que fazer alguma coisa com o chakra cardíaco de vocês. Se não, reticências. E aí? Se não, o quê? Veja, João, quantas vezes ao longo do dia, cada um de nós que está aqui agora, né? Parece que nós temos 68 pessoas agora aqui. Quantas vezes nós podemos dizer assim, meu Deus, dai-me paciência. Porque a gente está zangado com alguma coisa, está chateado com alguma coisa, está com vontade de estrangular alguém, está com vontade. Meu Deus, dai-me forças. Meu Deus, dai-me paz. Meu Deus, dai-me... Enfim, a gente pede muita coisa. E aí você fica imaginando, será que Deus lá em cima está dizendo assim, olha, aquele sujeito ali está fazendo uma oração tão sentida, pedindo paciência, eu vou lançar nele um raio de paciência para que ele fique bem tranquilo e bem paciente. Eu acredito que não. Eu acho que Deus tem outra proposta. Ele vai dizer assim, olha, você está pedindo paciência, né? Joia, então eu vou te dar mais uma vez uma oportunidade para você exercitar sua paciência. E como é que vem essa oportunidade? Na forma de um desafio. Para você ficar bem muito impaciente e poder exercitar então a sua paciência. E assim, eu acho que é assim que o universo funciona. Nós vamos receber aquilo que precisamos para a nossa evolução. Não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Na minha percepção, todo esse movimento que está acontecendo no mundo agora é aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução. E qual é o desafio? Como você colocou muito bem, o que é que vocês vão fazer aí embaixo a respeito do chakra cardíaco? O que é que vocês vão fazer aí embaixo a respeito do amor? O que é que vocês vão fazer aí embaixo a respeito da possibilidade de olhar para o outro e reconhecê-lo como irmão? Porque essa é a nossa natureza, meu caro. A nossa natureza é essa, a nossa natureza é amorosa, naturalmente amorosa. E nós teimamos em nos apartar dessa natureza. Aí o universo diz, é assim? Peraí. Quando o Júpiter, Saturno e Plutão se encontrarem de novo, eu vou mandar uma bombinha para vocês. E depois que Júpiter, Plutão e Saturno se desencontrarem, daqui a pouco Urano vai fazer uma quadratura com Mercúrio e assim por diante. Então sempre haverá oportunidades, né? Sim. E a questão é sempre essa, o que é que nós vamos fazer com isso? O que é que nós precisamos aprender com isso? Para mim a resposta é clara. Para mim, enquanto indivíduo. Mas o que é que coletivamente nós temos que aprender?
O que é que nós temos que aprender? E uma coisa já ficou clara, né? Eu acho que Rudolf Steiner diz isso. A evolução do homem não vem pela política. A revolução, a grande revolução não vai ser a revolução política, não vai ser a revolução econômica, não vai ser nem mesmo a revolução educativa, educacional. Essa daí vem como, digamos, um adendo, ela vem como uma ferramenta, porque a verdadeira revolução será mesmo a revolução da espiritualidade. Não é mais a economia que está respondendo aos nossos anseios. A política nunca respondeu. A ciência capenga já há pelo menos 300 anos. Então nós precisamos sim de um urgente retorno à espiritualidade. E o que eu chamo de espiritualidade não é exatamente religiosidade, mas sim a nossa condição também naturalmente humana de buscar primeiro o que há de mais alto no universo. E, sobretudo, agir. Agir, que eu digo, uma ação compassiva e amorosa no mundo. Esse é o nosso compromisso. Veja, João, e amigos que nos ouvem, nós estamos agora vivendo um momento particularmente rico da história da humanidade, e aí eu estou pensando num sentido mais amplo, né? Eu falei a vocês sobre a conjunção tripla entre Júpiter, Saturno e Plutão, mas eu quero falar agora de outra coisa. Eu quero falar do momento particularmente interessante que nós estamos vivendo, quando Netuno, o planeta que fala da espiritualidade, está transitando no signo de Peixes. Isso começou em 2014, perdão, em 2012 e vai até 2026, ou seja, já a maior parte desse tempo já passou. E por que esse momento é tão particularmente importante na história da humanidade? Porque nas vezes em que Netuno transitou em Peixes, coisas muito significativas aconteceram do ponto de vista espiritual. Basta dizer a vocês que, na vez mais recente em que isso aconteceu, 1856, meados do século XIX, entre 1850 ou 1848 e 62, por aí. Foi mais ou menos neste período, né, em que ele estava transitando, e foi exatamente aí que o professor Hipólite, já ouviu falar? Fez a computação. Eu ia chegar aí, quase que eu digo, mas aí, obviamente, você ia dizer, né? Como acabou. Pois é. Então, veja, alguém vai duvidar da importância da codificação kardecista para o processo evolutivo e espiritual da humanidade? O que nós estamos vivendo agora é a mesma natureza de energia. É o mesmo tipo de processo. Netuno transitando em peixes. Então é a nossa hora, João. E peixes, as sementes, signo, o acolhe, né? Acolhe o planeta Netuno, não é? Sim, na verdade, Netuno é o regente de peixes. Né? Então aí, é como se fosse assim. Transitando em peixes, Netuno está no seu elemento. No seu elemento, na sua praia. Está expressando sua potência máxima. Então vejam, as sementes que nós lançarmos agora à terra haverão de frutificar. Essas sementes que eu falo da fraternidade, do amor universal, é disso que nós estamos falando. Então isso traz uma série de consequências. Agora, há uma outra informação importantíssima que eu não posso deixar de dar a vocês, que é a seguinte. Vamos lá. Júpiter e Saturno são os dois planetas que formam o tecido do social. Eu vou explicar melhor o que eu estou dizendo com isso. Júpiter representa os fatores de expansão, enquanto Saturno representa os fatores de contração. E eles se encontram uma vez a cada 20 anos. E o signo em que eles se encontram dá o tom dos próximos 20 anos em termos sociais. Interessante, né? Pois é. Eles se encontram ficando juntos esses 20 anos? Não. Eles se encontram pode durar talvez uns 2 meses. E isso repercute durante 20 anos. Exatamente. A vez mais recente. Tentando traduzir popularmente, né? Perfeito. Foi ótimo. Então, veja, a cada 20 anos eles se encontram e dão o tom dos próximos 20, né? Como eles têm velocidades diferentes, obviamente, né? Júpiter dá uma volta a cada 12 anos, mais ou menos, enquanto Saturno dá uma volta a cada 30, quase.
Então, eles se encontram, né, essa ciclologia deles se dá a cada 20 anos. O que é que acontece? Nos últimos 200 anos, os encontros de Júpiter e Saturno aconteceram em signos do elemento terra. Touro, Virgem ou Capricórnio. Sim. Resultado. Qual é o tom social dos últimos 200 anos? Materialismo. Interessantíssimo isso, muito importante. Voltamos-nos para a construção de uma sociedade, na minha percepção, absolutamente insana, calcada no material. Sim. Muito bem. O que é E que acontece a partir de agora? Sim. foi dentro desse degradê em terra, do ponto de vista dos signos, porque há um degradê na terra, não é? A terra de touro, a terra de virgem, a terra de capricórnio, vai por aí? Tem a ver isso? Tem a ver. Evidentemente que a terra de touro, que é mais concentrada, digamos assim, né? Enquanto a terra da Virgem é o campo cultivado, enquanto que a terra de Capricórnio tem a ver com a montanha. São, digamos, gradações diferentes, como você disse, têm significados diferentes. Mas aí já é, digamos, uma sofisticação que a gente pode deixar de lado por hoje. Então, terra. Portanto, voltamos-nos para a terra. Voltamos para a terra no mau sentido da palavra, né? Voltamos para essa questão da materialidade. O que é que acontece a partir de agora e nos próximos 200 anos? As conjunções entre Júpiter e Saturno acontecem nos signos de ar. E a primeira conjunção aconteceu em dezembro de 2020, em Aquário, que foi até aquele fenômeno que ficou muito conhecido, que se falou muito nele, que seria a formação de uma nova estrela de Belém. Porque a conjunção foi tão exata que eles pareciam como se fosse uma estrela só. Eu acho que a gente falou sobre isso, né? Todo mundo deve ter ouvido falar. Eu fiz algumas lives, Sim, você escrevi fez artigos live sobre o sobre. assunto. Pois é. Mas o que importa não é tanto esse fenômeno da estrela de Belém, embora esse seja um símbolo muito bonito e que mobilizou muito as pessoas. O que importa é que nós iniciamos de fato uma nova era. Nós estamos realmente no limiar de um novo momento da humanidade. Uma virada de página está acontecendo. E nós estamos vivendo agora, a partir de agora, uma espécie de upgrade consciencial. Sim. Saindo da Terra, né, desse olhar mais voltado para a Terra, e agora vamos para um olhar mais voltado para o ar, o que significa dizer algo mais leve, algo mais sutil, algo que sobe de nível em termos de consciência. Estamos, portanto, realmente no limiar de uma nova era, e nos próximos 200 anos nós somos os responsáveis por construir essa nova era e Até, cultivar. até o vírus, enquanto emissor aí de um aprendizado melhor em interpretar por esse ângulo, ele é um vírus aéreo, né? Pois é uma boa lembrança essa, né? É um vírus aéreo, é um vírus que tem uma natureza de fato mercurial. E aí veja, é como diz aquele velho ditado: todos nós somos instrumentos de Deus, até o diabo é uma ferramenta de Deus, faz o que Deus quer. Então o vírus está aí com alguma finalidade, não acontece nada por acaso. Exato. Ele trouxe alguma coisa para nós. E aí, como se diz, né, o nosso grande mestre nos ensinou isso. Ame. Ame, inclusive, o seu inimigo. Porque ninguém consegue ensinar compaixão tão bem quanto o inimigo, né? E a gente precisa desenvolver esse olhar compassivo. Então vamos amar até o vírus, porque ele nos trouxe essa oportunidade, né? Então, no frigir dos ovos, nós estamos vivendo um momento riquíssimo da humanidade. Nós somos o exército da paz, nós somos o exército do bem. Nós, que eu digo, pessoas como essas 77 que estão aqui agora com a gente, né? Pessoas que fazem o trabalho como o da Quinta de Luz, pessoas como qualquer um que ouse olhar para o irmão e reconhecê-lo assim. Esse é que é o exército da paz, esse é o exército do bem. Esse é o exército que tem que fazer um trabalho de formiguinha, porque o outro time é pesado, dá um trabalho danado, mas é o que nós temos que fazer agora. Porque o Theo e o Romeu, daqui a mais uns 50 anos, vão talvez começar a perceber os primeiros lampejos dos resultados deste nosso trabalho. Um trabalho importante como esse que você faz, João.
um trabalho que é transformador da vida das pessoas, um trabalho que eu testemunho de perto há algum tempo. Há algum Vamos tempo. continuar não dizendo esse tempo, né? O pessoal vai achar que a gente é velho, João. Olha aqui que absurdo. Não, de forma nenhuma. Que é isso? Pois é. Então é esse trabalho que é o trabalho que tem que ser feito. Esse é o trabalho que nós precisamos fazer valer. E tudo converge a nosso favor nesse momento, para que o que a gente plante agora venha a florescer. Não é à toa, né, estarmos aqui conversando sobre isso, né? Trazendo tudo isso, debulhando sobre isso, né? Debulhando isso também. Haroldo, a gente está caminhando para o final. Veja bem, assim, do ponto de vista, eu tenho uma pergunta Misericórdia. quase, não, uma pergunta até lógica diante de tudo que foi dito por você. Você até já falou, vou chover aqui no molhado, né? A gente sabe, no sentido de ter uma noção de que estamos adoecidos, nós temos, e aí menos pessoas, uma noção de qual é a doença, até do que tem que fazer. Aí eu lhe pergunto, do ponto de vista das ferramentas de ajuda, de auxílio, do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista de se cercar de aliados, o que a gente pode trazer para a nossa vida? Aí eu queria que você colocasse bem, trouxesse a sua experiência. O que é que a gente pode trazer para a nossa vida para engrossar as fileiras, as hostes bondosas, angelicais aí, para fazer frente a tudo isso? O Espiritismo nos traz um elemento extremamente importante nisso, para isso. A astrologia nos traz, e qual especificamente seria essa concordância. O GAD nos traz o elemento do pertencimento a alguma coisa, a algo. Então, fala um pouco sobre isso na tua experiência. Os aliados de poder. Veja, João, eu acho que você perguntou e já respondeu. Exatamente. Aí eu quero que você traga o Você, debulho. eu acho o seguinte. Eu tenho aqui um aquário, sabe, João? Daqui eu vejo na minha sala um aquário. Tem uns 5 ou 6 peixinhos. O que é que você acha que acontece se eu tirar aquele peixinho da água? Eu tenho aqui uma jaqueira linda. Não sei se vocês conseguem ver a jaqueira. Não, vocês estão vendo o cajueiro e o limoeiro. Mas tem uma jaqueira aqui também, tem um pé de jambo. Muito Se eu tirar... Ele está assim no Oi? mato. É bem típico mesmo de Haroldo. Homem do campo. Está na terra, né? Ele está na terra, Pois é. olhando para o céu. Eu estou olhando aqui, inclusive, o clarão da lua. Está chovendo agora aqui de leve, mas dá para ver o clarão da lua ali entre as nuvens. Sentado aí na live, no terraço. Exatamente. E aí, se eu tirar uma planta dessa do chão, arrancar lá, o que é que acontece com ela? O mesmo que acontece com os peixes se eu tirar da água, morre. Se a gente tirar a planta da terra, que é a natureza dela, ela morre. Se a gente tirar o peixe da água, que é o elemento, o ambiente natural dele, ele morre. O que acontece se nós retirarmos o ser humano do seu habitat natural, do seu ambiente natural? E sabe qual é o ambiente natural do ser humano? A divindade. Isso, Haroldo. Muito bonito, viu? Isso tem que ser moldurado. Muito bonito. É isso aí. Obrigado. Se você retirar o homem do contato com o divino, com o sagrado, ele morre. Ele morre, pode ser até que fique vivo, feito um zumbi, mas ele morre. Então, toda e qualquer ferramenta de que você falou, a psicologia, olha aí, assim, eu sou casado com uma psicóloga, isso é meio bronca, porque qualquer coisa é interpretada na hora, né? Mas assim, como a psicologia pode ser uma ferramenta amorosa? Você citou o GAD. GAD é a sigla para Gladius Arcângeles Dei, a nossa ordem,
que nada mais é do que uma escola iniciática, uma escola onde nós estudamos astrologia, estudamos simbologia, mitologia, um bocado de gia, como você diz. E, gente, presta atenção, hein? Isso tudo é aliado de poder, tá? Isso tudo é importante. Tudo isso são recursos que todos vocês me perguntam, nos perguntam, e estamos aqui trazendo de viva voz alguém que milita em um panteão dessas ferramentas, tá? Vai, Haroldo. Bem, o que eu estava dizendo é, a nossa ordem é uma escola, a gente estuda tudo isso, mas a gente estuda com uma única finalidade: fortalecer a nossa ação amorosa e compassiva, virtuosa. Ponto. Então esse saber todo, ou essas ferramentas todas, elas precisam ser aplicadas e colocadas de forma a fortalecer a nossa ação amorosa no mundo. É isso que importa. Então veja, a gente estuda mitologia, por exemplo. O mito, a gente acabou de falar do mito do herói. O mito é a nossa história. O mito é uma história verdadeira que acontece dentro da gente. Compreender o mito é compreender a si próprio. E você se compreende a si próprio para se tornar alguém melhor. É essa a ideia. Você estuda astrologia para compreender melhor o movimento celeste, para compreender como é que ele impacta a humanidade, para você se tornar alguém melhor. Você faz terapia para se tornar alguém melhor. Alguém que vai dar uma contribuição significativa à humanidade. Então, as ferramentas todas que fizerem sentido para cada um de nós devem ser aplicadas. E sempre temperadas com o amor. Aí sem esse aí não vai. E veja, a gente fala, é uma palavra tão batida também, né? A gente fala tanto, tanta gente fala sobre isso, amor, 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 amor. Mas a gente tem que entender o seguinte: esse amor não está no que se diz, não está no que se declara, não está nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua filosofia, na sua forma de ver o mundo, está na sua ação. Porque o que vai um dia, você vai passar por um julgamento e ninguém vai perguntar a você o que é que livro sagrado você lia, que hino você cantava, que fé você professava, que igreja você frequentava. Não, meu caro, vão perguntar a você o que foi que você fez, meu camarada. Ou o que foi que você deixou de fazer. Então o que importa no final das contas é essa ação. E essa ação ou se faz de maneira amorosa ou não se faz. Olha que bonito, Haroldo. É mesmo, viu? Eu escuto de alguns desencarnados, né? Alguns que eu escuto, né? Exatamente isso. Olha, você pensa que aqui a gente é julgado, tem nada a ver. O cara chega rindo, quase que tirando uma onda da gente, aqui, chega com aquela... Quando chega perto da gente, a gente se arrepia, a gente sente um calor gostoso, uma coisa boa. Aí ele ri, oferece uma aguinha, a gente bebe. Aí ele, beba água, beba mais água, beber, tome isso, e é água. E eu tomo beber água, e aquela água me fazendo melhor. E aí daqui a pouco ele pergunta, e aí, como tá o seu coração? Então ele vai perguntando com um riso nos lábios. Não tem nenhum dedo apontando, nem nada não. Ou seja, até lá a gente precisa buscar Deus, não é, Haroldo? Essa é a nossa natureza, João. Exatamente. Exatamente. Então, tudo isso, inclusive a live e qualquer outra que vier, e qualquer papo entre eu e você, vai ter o seguinte objetivo. Como é? A gente está buscando Deus a contento? E aí? Está rolando? É por aí? É e sempre será. Exatamente. Primeiro, eu gosto desse mote. É um dos axiomas da nossa ordem. Primeiro, a minha alma vai ao mais alto. É difícil dizer mais alguma coisa depois disso, né? Como a gente está no horário, a gente tinha até a história do eclipse aqui para falar.
Mas o cara está falando em Deus, em tudo isso. Chegou quase que para receber o cartão de crédito de Deus. Uma vez eu sonhei que Deus me dava um cartão de crédito. Eu me lembrei disso agora. Repare o sonho da pessoa. Deus me deu um cartão de crédito. Entendeu? Eu me lembrei, nunca mais tinha me lembrado desse sonho. Aí você falou em Deus e companhia limitada e tudo, aí eu lembrei. Mas veja, faça suas considerações finais aí, se a gente não cair até você terminar, e já de antemão agradecendo divinamente a sua presença. João, primeiro eu é que agradeço. Você sabe da admiração que eu tenho pelo trabalho da Quinta de Luz e toda essa equipe de gigantes que você coordena. Eu já fui paciente da Quinta de Luz, eu já mandei muita gente para a Quinta de Luz e eu acompanho sempre de perto, embora eu não esteja lá presencialmente o tempo todo. Então estou muito honrado e muito feliz em estar aqui com você. Eu quero dizer só a todos vocês, amigos que nos ouvem, se eu posso dizer alguma coisa de útil para vocês, mantenhamos a fé. Mantenhamos a fé, a vida ainda é bela. A vida continua sendo bela, apesar de tudo. Apesar de tudo, a vida é bela. E nós estamos no limiar de um novo momento da humanidade. Nós precisamos ser parte da turma que trabalha para essa evolução. E como nós já somos parte disso, nós podemos inflar o peito de alegria e dizer que somos bons instrumentos de Deus. Todos somos instrumentos de Deus. Alguns mais afiados, outros mais enferrujados, mas todos somos inapelavelmente instrumentos de Deus. Então, enquanto instrumentos de Deus, podemos cultivar a gratidão. A gratidão é uma grande dádiva. E se a gente conseguir ser agradecido, até mesmo pelos nossos desafios, nós seremos instrumentos de Deus muito mais afiados, muito mais azeitados. E é isso que eu desejo para todos nós, que nós sejamos sempre instrumentos de Deus, os melhores que pudermos. E desejar muita paz e muitas bênçãos a todos que estão aqui com a gente agora. A paz das estrelas. A paz das estrelas, meu frater. Muito obrigado a todos por estar vendo esse manancial de luz aqui. Agradeço a Haroldo, agradeço a vocês, agradeço a Quinta de Luz e aos espíritos por nos oportunizar tudo isso. Essa foi a nossa primeira live com convidado e a gente já abre alas dessa maneira, abrindo o céu assim para a constelação de Haroldo nos beneficiar com esses ensinamentos. Haroldo, meu amigo, meu irmão, muita paz, muito obrigado. Meu amigo, meu irmão, muita paz. Estaremos sempre juntos. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.